2024. Bora lá. Sim? Tá, beleza. Prova de 2024, tá? Média um pouquinho mais alta que a do. Essa que a gente fez agora, tá? 8,7, tá? Significa que em 2024 o pessoal achou um pouquinho mais fácil. Não sei o que vocês acharam, tá? Mas os números dizem isso. E aqui inverteu. O primeiro texto era o texto metalinguístico. Me parece que esse vocês acharam um pouquinho mais difícil, né? Acho que pelo que eu saquei dos pedidos, acharam um pouquinho mais difícil, tá? Era um texto falando sobre gramática, né? Sobre essa ideia da palavra escrita, da palavra falada, e vocês já perceberam muito sobre isso quando eu falo em linguagens. Lembra que eu falo sobre, vivo falando sobre essa cultura da oralidade, não é só por meio da escrita, é por meio da transmissão oral. Isso aparece muito no Enem. Vamos lá. Olha o que eu fiz agora, galera. Agora eu botei prints, tá? Para vocês me verem também fazendo direto no texto. Porque, de novo, pode parecer que fica mais fácil quando eu jogo para o slide já formatado, com o texto em linha, fica mais largo. Vou fazer igual, tá? Vamos lá. Primeira lacuna. No momento em que abrimos um livro, nos pomos no reino da palavra escrita, compartilhando desse sortilégio que fala veríssimo. Então, deixa eu ver. Que fala veríssimo. O que que o Veríssimo fala? O Veríssimo fala desse sortilégio, lembra? Ó, pronome relativo. Olha o que vem depois. Fala Veríssimo. O Veríssimo fala. O que que tem a ver o Veríssimo falar com a palavra sortilégio? É que o Veríssimo fala desse sortilégio, fala de um sortilégio, fala sobre um sortilégio. Opa, então significa que aqui eu vou ter que considerar que tem que ter obrigatoriamente preposição. Se tem que ter preposição, a letra C tá fora, porque não tem preposição, e a letra E também tá fora. Sacaram como é que eu tô resolvendo? Então eu já sei que quem fala, fala de alguma coisa. Beleza? Próxima. Dessa mágica de sinais gravados que une as mentes das quais saíram sinais. Deixa eu ver. Esse que está retomando sinais, tá? Não, desculpa. Não é sinais. Deixa eu apagar. Tá retomando mágica. Cadê meu apagador aqui? Tá retomando mágica, perceberam? É a mágica. Não tô conseguindo. Eu tô todo torto aqui na minha mesa. Que une as mentes. Deixa eu ver. Esse que retoma a mágica. Une as mentes. Deixa eu ver. O que que tem a ver une as mentes com mágica? É que quando a mágica une. Opa, não tem preposição. Se não tem preposição, eu já sei que aqui vai só o quê? Tá vendo? Então, vai só o quê? Agora deixa eu olhar. Galera, lembra o que pode ser trocado por qual? Então, olhem na linha 3, por favor. Eu usei o que, estão vendo? Mas se eu quiser, eu posso trocar por qual. Só que qual tem sempre um artigo. Esse que retoma quem? Sortilégio, então é o qual. Ah, mas tem que botar a preposição de, então do qual, certo? Mas se pode ser do qual, quem fala, fala de, ou quem fala, fala sobre. Então poderia ser também sobre o qual. Então, notem que quando eu olhei a primeira lacuna, poderia ser o de que, tá? Mas também poderia ser sobre o qual. Tudo bem? Então, vou fazer a mesma coisa agora na próxima lacuna. Vou trocar esse que por qual, tá? Quem que esse que está retomando? Está retomando mágica. Qual? Então, vou ter que botar um artigo. A qual? Então, poderia ser que ou a qual? Opa, poderia ser que ou a qual? Então, a letra B está fora. Entenderam o que eu estou fazendo? Eu estou comparando, porque é isso. Pode ser que ou pode ser qual, né? O que importa é, olha se tem preposição. Fechado? E por último, cabe aos professores, que são aqueles que é dado levar as gerações, levar as gerações à força. Ah, tá. Esse que está retomando esses professores, aqueles, ele está dando opção como quem, o que, tanto faz que o quem, tá? Aqueles quem é dado levar. Bom, quando é dado algo a alguém, certo? É dado levar as gerações à força. Então, a força é dada a alguém. Dada a quem? A eles.
a esses professores. Então, a que tem que ter a preposição a. E aí pode ser o que ou quem. Bom, pode ser a preposição a, ou tem que ser a preposição a e o que ou quem, então significa que eu fiquei com a letra a. Poderia ser para quem também. Notaram que a banca colocou para isso, só que daí a letra B já tinha sido descartada por conta desse as quais. Gente, perceberam o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando outras possibilidades. Que lembra, pode ser que, pode ser qual, pode ser quem. Todos são pronomes relativos. O que está em jogo é tem preposição ou não tem preposição? Faz concordância ou não faz concordância? Esse é o grande lance dos pronomes relativos, tá? Então, sempre tem que olhar a regência do que vem depois. Regência, lembra, é a busca por preposições. Então, aos professores, que são aqueles que é dado levar as gerações. Bom, é dado levar, e esse processo de levar as gerações é dado a quem? É dado aos professores, dado a alguém, para alguém, então tem que ter a preposição a ou a preposição para. Tem que ter uma dessas duas, certo? Então eu vou fazendo as combinações e eu vou eliminando de quem tem preposição, não tem preposição, se concordou qual, não concordou qual, mas é isso que está em jogo. Nunca elimina, ah, é o quê? Não, pode ser o quem. Ah, é o qual? Pode ser o quê? Os pronomes relativos podem ser trocados entre si. Enxergaram, gente? Essa questão me parece que a dúvida de muitos de vocês foi na última lacuna, na linha 75. Que talvez pensaram, bah, mas não poderia ser o para? Poderia ser o para. Poderia ser o para quem? Dado para alguém. Só que não funcionou a combinação por conta da outra lacuna. Fechou? Aqui uma questão de interpretação. Eu acho que duas pessoas me pediram só essa daqui, tá? O texto aborda a relação entre as palavras falada e escrita. Sim, o tempo todo está falando sobre isso, né? Sobre a cultura escrita e falada, a partir da noção de vulgaridade, ou seja, de tornar popular. Lembrando, vulgaridade aqui no sentido não é de ser vulgar, de ser chulo, de ser bagaceiro. Não, é vulgar de ser popular. Então, sim, verdadeira. O texto afirma que a escola deve se centrar somente na escrita. Não, não é somente, tá? Também tem a importância da cultura da oralidade, né? Para dar acesso a essa palavra mágica. Então, esse é o erro da 2, né? Me parece que todo mundo sacou que ali era esse somente. Dica: cuidado com essas palavras que especificam ou singularizam uma informação. Unicamente, exclusivamente, somente. Geralmente isso está errado, tá, gente? O texto apresenta as relações entre as palavras falada e escrita, sim, a partir do lugar de cada uma na cultura. É isso. Tanto é que, por exemplo, falei, como eu disse, né? Existem culturas que não tinham a escrita. E mesmo assim, o texto era transmitido por meio da oralidade. Tudo certo, tá? Aqui uma questão de sinônimos, anotem aí, de vocabulário, sempre vai ter, ou assim, de pedir direto o sinônimo das palavras, ou como a gente tinha visto na outra, que era de expressões de verdadeiro e falso, mas uma delas vocês vão ter porque faz parte do vocabulário e está dentro do programa de língua portuguesa da URGS, tá? Sortilégio tem a ver com magia, fascínio, tá? Ah, desígnios tem a ver com para que algo foi feito, ele foi designado. Já viram isso, né? Ah, ele foi designado para trabalhar em tal lugar. Então significa que ele foi orientado, significa que ele vai ser levado para algo. O que me parece que muita gente não sabia, porque aqui podia ter outras combinações, tá, gente? Magia, encanto, fascínio, né? O que na verdade resolvia tudo era a última, ágrafa. Aqui, grafa é de grafia, esse A é de negação. Então não tem nada a ver com agrária, não tá nada a ver com bárbara, não é porque um povo é bárbaro, por exemplo, que ele não tem escrita, tá? Primitiva também não tem a ver, primitiva significa que vem primeiro, tá? Sem escrita era o que determinava. Então significa que ou era a letra C ou era a letra E, tá? Então era o sem escrita que definia. Depois, propósitos, aspirações, poderia fechar, mas aí azar é que eliminava a letra C, tá? Sortilégio não é azar, sortilégio é encanto, é fascínio, é magia, tá? É que a geração de vocês não pegou, vocês nem sabem quem é, Mister M. Nunca ouvi falar de Mister M.
Era um mágico que apresentava um quadro no Fantástico. Todo mundo parava para ver e era um mágico que revelava os segredos dos mágicos. Todo de preto, ele usava um capuz. Os mágicos queriam assassiná-lo porque estava revelando os segredos da magia, né? Aqui no Brasil, os mágicos entraram com processo contra a Rede Globo, tá? E na apresentação do Mister M diziam que ele era o senhor dos sortilégios. Ou seja, um senhor da magia, dos encantos, do fascínio. Era isso, tá, gente? Pelo contexto também dá pra sacar que não era um azar, era um encanto, não? Era algo positivo. Fechou? Pontuação. Destaca aí, clássica de pontuação. Muita gente me pediu essa, tá? Vamos lá. Ele tá dizendo que eu posso colocar, inserir uma vírgula antes de ressalta. Ó, então, ó, gente, viram que agora eu botei aqui os prints para vocês me verem fazendo, tá? Ressalta. Ele tá pedindo para colocar uma vírgula antes. Eu faço assim lá no texto, ó. Eu vou lá, destaco o que ele pediu, ressalta, desenho uma vírgula. E agora eu vou ler. E entre eles, Homero ressalta. Tá, peraí, ressalta é o verbo. Quem é o sujeito? Homero. Homero ressalta. Gente, pelo amor de Deus, entre o sujeito e o verbo, nunca, pelo amor de Deus, vai poder botar uma vírgula, tá? Então, totalmente falsa. Depois, ele tá pedindo para eu substituir os travessões das linhas 24 e 25. Deixa eu ver. 24, esse-travessão. 25, esse-travessão. Por parênteses. Deixa eu ver. Ele ressalta entre todos, no foco da epopeia. Opa, no foco da epopeia, entre parênteses, é um comentário? Isso é uma intercalação? É um elemento intercalado? Sim, elementos intercalados eu posso colocar entre travessões ou entre parênteses. Totalmente verdadeiro, tá? Ele quer eliminar as vírgulas que tem depois de Homero na 39, cadê? E depois de Cantados. Ai, gente, olha de novo. Por que que tem essas vírgulas? Os textos de Homero, vírgula, que então eram apenas cantados. Estão vendo que então eram apenas cantados começa com essa palavra mágica, importantíssima, que é pronome relativo? Então significa que isso aqui é uma oração explicativa. Posso tirar as vírgulas? Pode. Daí ela vai virar restritiva. Só que daí muda o sentido. O que que a banca está pedindo? Deixa eu ver. Quais dessas sugestões poderiam ser efetuadas sem alterar o sentido? Ah, é sem alterar o sentido? Então essa aqui é falsa porque vai alterar o sentido. Resposta apenas a dois. Viram que a banca não chama atenção por quê? Perceberam? Ela não diz assim, ó. Ah, é possível tirar a vírgula antes do que da linha 39. Não, ela bota depois de Homero, para tirar o foco da regra, para a pessoa não se dar conta de qual regra que está sendo cobrada ali, tá? É isso aí, tá? Aqui é uma questão de interpretação, tá, gente? Então pode anotar aí. Essa é uma das questões que você tem que resolver primeiramente na prova, tá? A autora usa os parênteses na linha 18 e 19 aqui para fazer uma alteração no argumento utilizado. Deixa eu ver. Nas sagas que cantou, Homero distinguia heróis da palavra, heróis que eram os homens de fala forte, de fala efetiva, de fala eficiente. Assim como havia heróis excelentes na ação, havia aqueles excelentes na palavra. Porque para o épico, excelente em tudo, só Zeus. Não, ela não está alterando. Ela só está dizendo que os heróis podiam ser bons na palavra, os heróis podiam ser bons na ação, mas para saber, bom em tudo, só Zeus, só a divindade. Então não está alterando, ela só está acrescentando uma informação. Então, falsa. A autora usa a expressão e vem agora o lado prático dessa conversa. E vem agora o lado prático dessa conversa, lá na 84 para assinalar ao leitor o momento da inserção de um subtópico relacionado ao tema. E vem agora o lado prático. Sem discussão, pode-se dizer que a palavra escrita é sustentáculo da cultura. Isso, porque na verdade ela estava falando antes, de maneira geral, sobre essa cultura, e agora vai apresentar esse argumento de que não é que as sociedades sem escrita vão ser excluídas da noção de cultura, né? Então, ela vai apresentar agora um subtópico que ela vai continuar trabalhando dentro dessa ideia de escrita e fala. Então, verdadeira. A autora traz dados da cultura grega para argumentar sobre a força da palavra falada. Sim, por exemplo, isso aqui é um dado da cultura grega, por exemplo. A autora utiliza a primeira pessoa do plural para incluir o leitor na sua reflexão. Sim, eu não coloquei agora aqui trecho, mas em vários momentos, não botei aqui, ó, ela coloca a primeira pessoa do plural, tá? Ou seja, quando ela coloca, quando a gente lê, nós percebemos.
tu tá incluindo o leitor. Então, isso é uma estratégia de incluir o leitor, que é utilizar a primeira pessoa do plural. Então, verdadeira, essa não foi uma questão que gerou dúvida para a maioria de vocês, tá? Essa sim, que é a clássica de deslocamento. Gente, ele vai pedir para eu fazer deslocamentos de termos. O primeiro é o banalmente. Vai lá e destaca o banalmente. Ele está pedindo para deslocar imediatamente depois de Homero. Cadê o Homero? Tá aqui, ó. Galera, olhem para cá. Me digam se já não tá brilhando no escuro para vocês um lance que eu ensinei que é: olhem muros. Quem é o cara que tu nota claramente que é muro? O quê? Ele tá pedindo para um cara que tá à esquerda e para direita, tá pulando muro. E vão lembrar? Pular muro é uma coisa errada, não se pula muro, tá? Estamos falando de gramática. Estamos falando da vida também, tá? Não se pula muro. Ou seja, é falsa. Eu nem vou ler, tá? Porque a hora que ele está dizendo quais alterações poderiam ser efetuadas sem acarretar mudança de sentido. Ah, não pode mudar o sentido. Gente, sempre muda o sentido. Ah, Vila, mas e fica certo ou fica errado? Eu nem vou olhar se fica certo ou fica errado, porque sempre muda o sentido, tá? Pode ser que fique certo, não tem nenhum problema. Pode ser que mude e gramaticalmente esteja correto, mas pular muro sempre muda o sentido. Aquilo que tu conhecia antes de pular o muro não é mais o mesmo depois que pulou o muro, pode acreditar. Tu conhecia uma coisa, ela é de um jeito. Depois que pulou o muro, eu te garanto, a visão que tu tinha sobre aquilo não é mais a mesma. Estou falando de gramática, tá? Muda o sentido. Dois, o advérbio hoje na 45. Cadê o hoje na 45? Aqui, ó. Hoje na 45. Poderia ser deslocado para imediatamente depois de chegam na 46. Cadê o chegam? Chegam na 46. E quer colocar aqui, ó. Viram como é que eu faço, gente? Eu vou lá no texto e vou botando essas setinhas para eu me achar. Deixa eu ler. No fato de que hoje os versos de Homero nos chegam somente cravados. Bom, aqui está um muro. Hoje os versos nos chegam. Os versos nos chegam hoje. Ah, tá dentro do muro. Não pulou muro nenhum, tá dentro do muro. Então significa que. Cadê meu ponteiro? Opa, aqui. Verdadeiro. Vira, gente, tá dentro do muro. A expressão com certeza na 48, com certeza, poderia ser deslocada para imediatamente depois de. Ai, olha aqui, ó. Essa aqui foi de brinde para ti. Depois de quê? Na 51. Meu Deus. Depois de quê? Meu Deus, olha aqui, ó. Ele já te avisou, ó. Olha embaixo do muro. Meu Deus, tá pulando tudo que não pode. E tá pulando vários muros ao mesmo. Tem mais um que aqui, ó. Meu Deus. Esse aqui a gente não perdoa, de jeito nenhum. Falsa. Foi, gente? Me conta uma coisa agora aí no chat. Ou com joinhas, tá? Tá? Mudou a visão de vocês. Essa brincadeira que eu faço do muro é uma brincadeira, né? Claro. Eu tô fazendo uma metáfora. Mas mudou a visão de vocês sobre como resolver essas questões? Vocês estão conseguindo agora ter mais segurança e perceber que, bah, é verdade, é uma brincadeira, mas realmente não pode pular. Se pular, tá errado. Isso, gente, se pular, tá errado. Não pode, tá? Tá funcionando, né? Eu tô vendo os joinhas de vocês. Que legal, tá? Ah, muito mesmo? Ah, que bom, Lu. Valeu, Eduardo. Que legal. Fico feliz, tá? Aqui tem a ver com pontuação, mas ele está querendo saber de sentido, tá, galera? Então, assim, vamos lá. As reticências no final do primeiro parágrafo servem para o autor assinalar uma continuidade, sem limites. Vamos ver? No momento em que abrimos um livro, nos pomos no reino. Ele está falando dessas reticências aqui, tá? No reino da palavra escrita, compartilhando desse sortilégio de que fala Veríssimo no texto Sinais Mortíferos, dessa mágica de sinais grafados que une as mentes, das quais saíram sinais e outros sinais e outros sinais e outros sinais sem limite. Verdadeiro, tá? Tanto é que ela repete, né? Os sinais e outros sinais, verdadeiro. Essa aqui muita gente não teve dúvida, tá? Acho que só 3 pessoas me pediram, que eu me lembre. Pelo menos até a hora que eu olhei. As aspas na 43, deixa eu ver. Aspas na 43, aqui. E na 44. Tá. Agora deixa eu ler. Servem para o autor assinalar o discurso citado. Deixa eu ver. Diz Veríssimo que a palavra escrita dá. Ah, sim, é o discurso do Veríssimo. Está introduzindo uma citação. Verdadeiro. As exclamações presentes no texto servem para o autor expressar um sentimento de dúvida para o leitor. Deixa eu ver onde é que tem exclamações. Tem aqui, ó.
tem aqui e tem aqui. Nem precisava olhar todas, deixa eu ver. Porque para o épico é excelente em tudo, só Zeus. Não, não é dúvida, é uma afirmação. Olha 70. Este é por si o mundo da palavra mágica. É uma afirmação. Mas que diferença? É uma afirmação. Não, nada a ver. Não é dúvida. Pelo contrário, é certeza. Tá? Se a palavra verso. Ai, gente, essa aqui vários de vocês me pediram. Ajuda muito, Gabi, coisa boa. Essa aqui, muitos de vocês me perguntaram. Sempre alguém me pergunta sobre essa daqui. Porque vocês estão esquecendo de fazer uma coisa. Ele tá pedindo para pegar a palavra versos, que tá aqui, tá vendo? E botar no singular. Singular. Quantas outras na frase, que vai da 63 daqui até a 69 aqui? Quantas tem que ser alteradas? Olha o que muitos de vocês erraram. Bom, fizeram assim, ó. Vou mostrar o erro. Que diga o verso dos poetas, que no geral se produz no suporte e assim nos chega no papel ou em tela, mas vem carregado de melodia, que lhe dá sentido e por aí nos transporta a um mundo particularmente mágico a que passamos a pertencer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Muitos de vocês marcaram sete. Tenho certeza. Marcaram letra D. Só que esqueci de olhar uma coisa. Quem que é o sujeito do digam? Que digam os versos. É que, na verdade, gente, seria assim, ó. Que os versos digam, só tá deslocado. Que os versos digam tal coisa. Se agora vai ser verso, então, que o verso diga. Muitos de vocês não perceberam que era o diga que tinha que, era o digam que tinha que ir para o singular. Por isso, oito. Acertei? Foi essa a dúvida de vocês? Imagino que tenha sido essa, tá? Coloca um joinha ou responde no chat. Pelo que eu percebo, todo mundo que me pergunta sobre, eu não estou enxergando qual é a outra que tem que mudar. A gente está falando do digam, tá? Que está deslocado, tá, gente? É sujeito, tem verbo, tem que era o sujeito, tá? Texto 2 agora inverteu, né? O texto narrativo veio agora. Eu acho que vocês acharam esse texto um pouquinho difícil, mas vamos lá. Vou resolver na ordem, tá? Mas lembrando, prioridade é ler o texto, não vai agora te preocupar com gramática. Procura as questões de interpretação para ver se tu entendeu as questões de interpretação. Vamos lá? A primeira é de crase, tá? Que estrutura de crase é essa? Deixa eu ver. A primeira, opa, primeira é uma palavra feminina, então agora é aquela estrutura de um A na frente de uma palavra feminina. O que que eu faço? Troco por uma palavra masculina e vejo isso aparece ao. Sendo o primeiro de sete filhos, opa, então aqui é sem crase. Então a letra B tá fora, a letra D tá fora. Estamos entre A, C e E. Eu vou resolvendo assim, tá? Sempre ao lado de minha mãe aprendi a conhecê-la. Opa, é um A na frente de verbo. Gente, A na frente de verbo, não existe nenhuma possibilidade, nenhum caso de crase na frente de verbo, tá? Então significa que a letra E tá fora. Agora aqui, às vezes. Opa, vezes é feminino, plural. O as feminino plural. Pode ter crase. Como é que eu testo? Põe no masculino. Sora, eu não achei como testar no masculino. Eu pego essas expressões, gente, às vezes, às pressas, às escuras. Dica, tá? Eu troco pela palavra poucos, porque é um advérbio. Isso aqui é uma adjunto adverbial, tá? Eu troco por poucos, que é plural, e no meu ouvido funciona. Deixa eu ver. Deixa eu ler de novo. Aos poucos, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se. Opa, aos poucos, então é o A com crase. Então significa que é o A com crase no plural. Ah, mas não consegui eliminar, porque ainda pode ser a letra C. Então quem vai resolver tudo agora é a última, tá? Confundiam-se com as de minha própria infância. Olha agora, que legal. É um A na frente de um D, de um Q ou de um qual. Pode ter crase. Como é que eu testo? Dá ré. Lembra? Troca o feminino que veio antes pelo masculino. Mas a quem que esse as se refere? Deixa eu voltar no texto. As o quê? Opa!
As histórias da infância. Ah, se refere às histórias. Vou trocar histórias por contos. E vou ler de novo. Os contos da infância de minha mãe confundiam-se com os da minha própria infância. Opa, eu dei a ré, troquei o feminino que veio antes. Lembra, gente, disso? Que agora é um A na frente de um D. Na frente de um D, aqui tem um muro. Tu não pode pular esse muro, tem que dar reto e ir para trás. Trocar a palavra feminina que veio antes, tá? Então, esse A se refere a quem? Se refere a histórias. Então, agora volta e lê no masculino. Os contos da infância de minha mãe confundiam-se com os de minha própria infância. Opa, não apareceu o aus, então significa que não tem crase. Legal, né? Essa questão. Essa última que resolvia. Que bom, né? Eu sempre gosto quando tem crase envolvendo o que, o de e o qual, porque fica mais difícil, tá? Essa daqui, me parece que depois que todo mundo releu, sacou um pouquinho sobre o que estava falando esse texto, que era um pouco difícil sobre essa história da lembrança dos olhos da mãe. Diz assim, ó. A sequência de que cor eram os olhos de minha mãe. Compara-se em todos os parágrafos do texto. Sobre essa sequência, considere as seguintes afirmações. A sequência expressa nos contextos o modo como a narradora personagem tematiza diferentes relações entre ela e sua mãe, com os consequentes sentimentos que emergem. Sim, ela vai tendo diferentes sentimentos, né? Até culpa ela tem, né? Tem saudade, tem culpa. Então, tá tematizando, né? Essas relações em momentos diferentes do que ela tá sentindo. É, Talvez essa aqui não fosse tão fácil de perceber, tinha que ler com muita atenção. Quem fez com pressa ou não releu o texto, ficou na dúvida, não releu, talvez tenha errado essa. A sequência expressa diferentes sentidos por ser uma pergunta antecedida em alguns contextos de ocorrência por diferentes nexos. Isso. Vocês vão ver que lá no texto tem o mas. Agora, ai, não botei agora aqui. Depois eu posso voltar lá, porque as últimas eu vou para o PDF para vocês olharem. Eu também indo direto para o PDF, para não aparecer só no slide, que parece que fica mais fácil ainda, tá? Mesmo botando o print. Mas tem diferentes nexos. Tem o mas, não lembro agora. Se alguém lembrar, eu tiver com ele aí, me mostra, tá? Ah, Sim, tem diferentes nexos. Verdadeiro, tinha aqui no texto. A sequência impressa em todos os contextos de ocorrência o desconhecimento da narradora sobre características de sua mãe e o consequente sentimento. Não. É, a dúvida era dos olhos e não das características em todos os contextos. Ela lembra de características da mãe. Então, essa dúvida de que cor eram os olhos é uma dúvida específica, mas não sobre características. Os olhos é uma característica, mas não todas as características e não em todos os contextos. Falsa. Não foi todo mundo que me pediu, mas eu entendo a dúvida dessa questão. A dúvida dessa questão era não ter percebido o sentimento, o que ela estava querendo dizer com essa história de não lembrar da cor dos olhos da mãe, e também de não ter percebido os nexos que estavam lá no texto, tá? 12. Aqui tem a ver com expressões do texto e com verbos, tá? Então, é aqui que vocês vão ver adjuntos adverbiais e questão de verbo, porque é o texto narrativo, tá? As formas ali na 6, ali na 49 e ali na 57 fazem referência ao espaço onde morava e circulava a narradora personagem. Gente, isso é um clássico. Botar na URGS, tá? O ali e o aí, que são advérbios de lugar, se referindo a coisas que não são lugares, como, por exemplo, pensamentos, ideias, tá? O aí e o ali, esses advérbios, não são só para lugares físicos. Pode ser apontamentos de ideias que eu tive ao longo da minha percepção. Quer ver? De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. Bom, ali onde? Naquele espaço. Mas é onde morava com a mãe, é uma nova casa. Então, não é. É o lugar, mas não é o lugar que morava com a mãe. Continua. Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam. Sim, ali onde a mãe nasceu, mas não onde ela morava e circulava com a mãe. Então também não é.
onde ela morava. É falsa, tá, gente? Já sacaram, né? Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado. Ali, eu posso até imaginar que é na cozinha, onde eu tô com a minha mãe. Essa aqui eu até posso aceitar que é o lugar, mas no mesmo lugar eu já circulava com a mãe. Mas na primeira e na segunda, de jeito nenhum. Então, falsas. Não significa que o ali é o mesmo lugar, tá? A repetição da palavra martelando na 7, cadê? Martelando na 7, seguida de reticências, expressa a ideia de que determinado pensamento comparecia repetidamente na mente da narradora. Deixa eu ver. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, martelando, martelando. Ah, então significa que realmente está se repetindo. Verdadeira. As formas verbais no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito marcam ações pontuais. Opa, deixa eu ver. Pretérito perfeito, ações pontuais. Pretérito imperfeito, contínuas, respectivamente. Bom, vamos ver. A definição tá certa. Pretérito perfeito, ações pontuais. Imperfeito, contínuas. Só deixa eu ver se tem realmente no texto. Uma noite acordei bruscamente. É pretérito perfeito e é pontual. Uma pergunta explodiu, é pontual. De que cor eram? Opa, eram, agora é imperfeito. Agora é algo repetitivo. Custei a reconhecer, é algo pontual. Agora, continua lendo, quer ver? Me pegava pensando. Agora é imperfeito. Agora, isso está se repetindo. Eu não sabia. Isso está se repetindo. É contínuo. Sim. Pretérito perfeito pontual, imperfeito contínuo. Essa é a definição correta da gramática. Só fui olhar no texto para ver se realmente tinha pretérito perfeito e se realmente tinha pretérito imperfeito, só para confirmar, mas só pela definição eu já sabia que era verdadeiro. Ah, essa aqui, peraí. Agora foi onde travou o meu PowerPoint. Agora há pouco eu vou pro texto. Peraí, só vou trocar, tá, gente? A projeção. Vou direto pro PDF, tá? Porque aqui travou minha. Opa! Aqui travou a minha. Quando eu tava colando, cadê? Aqui. Tava colando no PowerPoint, deu erro, tá? Já tá pra vocês aí, né? Vamos lá. Ele tá dizendo que mero. Opa, peraí. Anotar. Aqui. Tá dizendo que mero na linha 13 é um adjetivo. Vamos olhar na linha 13. Deixa eu ver. Opa, mero. Sido um mero pensamento interrogativo. Deixa eu ver o que é o núcleo aqui. O núcleo é a palavra pensamento. É um substantivo. Pode ter pensamento. Tá? Então, esse um se refere a pensamento, interrogativo se refere a pensamento e mero se refere a pensamento. Então, pensamento é um substantivo, mero é um adjetivo e interrogativo também é adjetivo. Então, significa que sim, eu tenho aí um adjetivo. Verdadeiro, tá? Depois. Ai, como é que eu vou trocar isso aqui? Peraí. Eu vou ter que fazer diferente. Limpar. Rápido na 20 é um advérbio. Se rápido é um advérbio, significa que ele não varia. Deixa eu ver, linha 20. Cadê? Não, peraí, eu olhei errado. Rápido na 20. Por qual que você acha? Deixa eu ver. Aqui, tá certo, ó. Cresci rápido, tá? A quem que esse rápido se refere? O que que foi rápido? Cresci rápido. Opa, se refere ao verbo, então é a prova de que isso é um advérbio, tá? Quer ter certeza? Tenta botar no plural. Crescemos rápido. Opa, viram que esse rápido não varia? Então significa que eu acabei de encontrar realmente um advérbio, tá? Depois, bem também é advérbio. O bem pode ser substantivo. Bem, ele lutou contra o bem. Ele lutou contra o mal.
Pode ser substantivo também, tem que ir lá olhar, tá? Se o bem estiver dando uma intensidade ou um modo, significa que eu acabei de encontrar um advérbio. Bem na 49. Cadê o bem na 49? Ali as crianças andavam nuas até bem grandinhas. Deixa eu ver. A quem que esse bem se refere? Bem o quê? Bem grandinhas? Opa, se refere a um adjetivo? Então significa que isso aqui é um advérbio. Quer ter certeza? Põe no plural. Não, Ávila, mas já está no plural. Ah, é. As crianças andavam nuas até bem grandinhas. Viu que se bem não varia, é a prova de que eu realmente encontrei um advérbio, tá? Depois, gigantes, na 83, está dizendo que está usado como substantivo. É, se ele for núcleo, ele é substantivo. Se ele estiver ligado ao núcleo, daí ele é adjetivo. Deixa eu ver gigantes na 83. Deixa eu ver. Gigantes. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. Opa, gigantes é o núcleo. Adormecidos está ligado a gigantes, então é a prova de que esse gigantes está funcionando como núcleo. Se está funcionando como núcleo, esse cara vai ser substantivo. Fechou? E agora tem mais um rápido na 85. Cadê o rápido na 85? Tudo tinha de ser muito rápido. Opa, o que que tinha que ser rápido? Tudo. Tudo tinha de ser rápido. Põe no plural. Ah, mas não tem que botar no plural, Ávila, tudo. Então põe todas as coisas. Todas as coisas tinham de ser muito rápidas. Opa, viram que esse rápido. Opa, eu não estou conseguindo escrever. Viu que esse rápido vai pro plural? Sim, porque esse rápido está se referindo a tudo. Tudo igual a rápido. Tudo tinha que ser rápido. Se fosse todas as coisas tinham de ser muito rápidas. Esse cara realmente se refere a um núcleo, ele está servindo para dar uma característica, significa que eu acabei de encontrar um adjetivo. Muitos me pediram essa questão, galera. Eu confesso que eu não sei onde que foi a dúvida. Eu acho que a dúvida possa ter sido em gigantes ou rápido. Me comentem aí, quem pediu essa questão, mas eu acho que foi em gigantes e rápido a dúvida, tá? Mas não tenho certeza, tá? Talvez tenha sido nessas aí que vocês perceberam. E agora, essa questão que vocês sempre esperam, tá? Que é a de análise sintática. Vamos lá, galera. A expressão de alimento na 58, de alimento na 58. Vamos ver. Ele está dizendo que esse de alimento está funcionando como complemento nominal. Vamos ver? Bom, eu tenho que ver a quem se liga esse de alimento. Deixa eu ver. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. De alimento é ligado a desejo. Opa, desejo não é verbo. Então, isso aqui, o é de junta de nominal é complemento nominal. Primeiro teste, inicia com preposição. Primeiro teste falhou. Vou para o segundo teste. Indica posse, desejo de alimento. Não, não tem posse. Então, o segundo teste falhou. Então, vou ter que ir para o terceiro. O terceiro é olhar para quem? É olhar para onde está a setinha, que é o desejo. Desejo é substantivo. Posso ter desejo. Deixa eu ver se é substantivo concreto ou abstrato. Desejo é o ato de desejar. Se é o ato de desejar, isso é substantivo abstrato. Então, de alimento é complemento nominal. E ele está dizendo que é complemento nominal. Então, essa primeira é verdadeira. Depois, a expressão por seus cabelos, braços e colo, na 67 e 68. 67 e 68. Por seus cabelos, braços e colo. Ai, gente, essa aqui foi. Ó, me confirma. Eu acho que muitos de vocês erraram por conta dessa daqui. Me dá um joinha ou me fala no chat, tá? Tá dizendo que isso é agente da passiva. Bom, agente da passiva. Lembra o que que é agente da passiva? É quando eu tenho assim, ó. Ó, deixa eu fazer aqui para todo mundo perceber. Agente da passiva é o garoto comeu o bolo. Opa, isso aqui é voz ativa. Vou colocar na voz passiva. O bolo foi comido pelo garoto.
pelo garoto é o agente da passiva. O que que é o agente da passiva? O agente da passiva é o cara que era o sujeito na voz ativa, porque ele praticava a ação, ele era agente, ó, o garoto comeu, ele era agente na voz ativa. Agora ele virou agente da passiva. Ele continua sendo o cara que pratica, só que na voz passiva. Então, se isso aqui, ó, pôr seus cabelos, braços e colo lá na voz ativa é quem praticava a ação, é agente da passiva. Mas se não é quem pratica a ação na voz ativa, isso não é agente da passiva, vai ser outra coisa, tá? Vamos olhar lá. Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas. Opa, aquelas flores eram distribuídas. Então, realmente, isso aqui tá na voz passiva. Tá na voz passiva, hein? Porque as flores não distribuíam, elas eram distribuídas. Tá na voz passiva. Por seus cabelos. Deixa eu ver, por seus cabelos. Na voz ativa, eram os cabelos que distribuíam as flores? Não, não eram os cabelos que distribuíam as flores. Tá dizendo que as flores eram distribuídas por seus cabelos, nos seus cabelos. Ah, por seus cabelos, braços e cola é só o lugar onde as flores foram distribuídas. Se é só o lugar onde essas flores foram distribuídas, galera, que baita pegadinha é essa, hein? Isso aí não é agente da passiva. Isso aí é um adjunto adverbial de lugar, tá? Então por isso que ela é falsa, tá? Muito boa. Muito boa pra errar, né? A expressão, os nossos sonhos no 87. Deixa eu ver. Os nossos sonhos no 87. Não. De certo? Os nossos sonhos. Tá certo. Aqui. Os nossos sonhos. Tá dizendo que isso aqui é o quê? Que isso aqui é objeto direto. Deixa eu ver. Bom, você tá dizendo que é objeto direto. Eu tenho que fazer análise, né, gente? Tem que, a primeira coisa da vida que eu faço o ano inteiro, imagina o ano inteiro que eu fiz é sublinhar o verbo. Quem é o verbo que está em torno dos nossos sonhos? Esvaecer. Esvaecessem. Esse aqui é o verbo. Vamos lá? Vou procurar o sujeito. Não é verbo impessoal, esvaecer. Não está na primeira nem na segunda. Eu vou fazer a pergunta. Ai, 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 ai. Olha quem é que tem aqui um cara pequenininho, piquitucho, mas você tem que enxergar que quando esse cara tá do lado do verbo, ele muda toda a resposta. Mega, mega destaque esse cara. Esse cara muda toda a resposta. Ou seja, eu tenho que colocar esse C na pergunta. Eu não vou perguntar o que esvaecessem. Eu vou perguntar o que se esvaecesse. Vamos lá? O que é que se esvaecesse? Os nossos sonhos se esvaecessem. Esse cara é o sujeito. Só que isso aqui está na voz passiva sintética. Ou seja, os sonhos não esvaeciam nada. Os sonhos eram esvaecidos. Quem é que mudou toda a resposta? O se. Então não é objeto direto. Eu acabei de encontrar, na verdade, sujeito, por isso que ela é falsa. Boa, né, gente? Difícil essa questão, tá? Quase todos vocês me pediram, tá? Essa daí, tá? E aqui um clássico, né, gente? De aparecer ano sim, ano não, né? A gente estudou muito isso para linguagens, mas isso agora faz muito sentido também para a URGS, tem que saber, né? O primeiro texto é dissertativo, sim, é aquele que tem opinião, né, sobre língua, né, a questão da escrita e da fala. É um texto opinativo, não à toa que ele é metalinguístico para poder trazer marcas de opinião. E depois esse outro é narrativo, que é a história, um trecho literário. Um clássico perguntar isso, tá? Para nós. Galera, fechamos. Tudo bem aí? Ajudou? Tiraram as dúvidas que vocês conseguiam. No fim, eu acabei resolvendo todas, né? Porque quase todas me pediram, algumas eu dei mais ênfase, porque mais gente me perguntou, dei mais destaque. Mas a ideia era justamente poder resolver, tá? Fechou? Que bom, tá? Que bom que vocês estiveram aqui, que vocês compareceram, tá? Eu vou agora fechar essa gravação, vai gerar um link e depois eu disponibilizo para vocês poderem acessar e rever quando precisar. Tá bom, gente? Obrigado, bom final de semana para vocês. Beijo, beijo. Até semana que vem. Eu que agradeço, tá? Eu adoro o Nai também, tá? Me pilei quando me falou na segunda isso, tá? Beijo, bom fim para vocês.